Bom, então, sobre ondas eletromagnéticas, vamos ver os tipos e quais variáveis físicas estão envolvidas com essas ondas, né? Primeiro, vale a pena lembrar, olha só, peguei esse slide lá de fevereiro das nossas aulas, né? Quando a gente começou a falar sobre ondas. Todas as ondas têm uma amplitude, que é a medida do deslocamento do oscilador com relação ao ponto médio. Tá? Pode ser dada em metros, em centímetros, em milímetros, em quilômetros, né? O padrão do sistema internacional é em metros. E a amplitude aqui, ó, nessa figurinha, está aumentando aqui conforme vai passando, ele vai oscilando mais, né? Então vai aumentando a amplitude. Toda onda também tem um período de oscilação, quer dizer, os osciladores, se forem cargas, por exemplo, elétrons, eles oscilam em um período, que é a medida do tempo para completar uma oscilação. O padrão é em segundo. Todo oscilador tem uma frequência de oscilação, que é a medida da quantidade de oscilações em cada unidade de tempo. O padrão é em Hertz, em homenagem ao Hertz, né? Que significa 1 sobre segundo. Tá? A relação entre frequência e período, para quem não se lembra, se o período é a medida do tempo para fazer uma oscilação e a frequência é quantas oscilações faz por tempo, então um é o inverso do outro, né? Frequência é 1 sobre período, período é 1 sobre frequência. Tá? Além dessas, tem outras variáveis que são quais? Todas as ondas têm um comprimento de onda, lambda. Então lembra, é o deslocamento da onda no espaço enquanto executa um ciclo. Então para cada ciclo, né, se a gente voltasse aqui no... Cadê? Deixa eu colocar aqui automático de novo. E colocar uma amplitude menorzinha, né? Para não... Deixa eu ver se dá pra gente identificar. Tem que aumentar a frequência, senão não dá pra ver o espaço aqui. Vamos ver, computador lerdo. Enfim, tá? Aqui o que acontece? Está diminuindo a amplitude ao longo do tempo. E se eu pego assim do ponto mais alto até o ponto mais alto, eu tenho um comprimento de onda, né? Que é o espaço percorrido para fazer um ciclo, para chegar do ponto mais alto até o ponto mais alto. Certo? Então é o espaço para fazer um ciclo. E a velocidade de propagação, né? Já que as ondas se deslocam no espaço, elas se deslocam com uma certa rapidez, né? E a velocidade de propagação é a rapidez com que a onda se desloca no espaço ao longo do tempo, medida em metros por segundo. Lembrando que para as ondas eletromagnéticas, se forem no vácuo, cadê aqui? A velocidade é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Bom, como calculo velocidade? Comprimento de onda pelo período ou comprimento vezes a frequência. Tá? Dá no mesmo, porque a frequência é 1 sobre período, né? Então, é a mesma coisa aqui. Tá? De teoria é isso. Agora vamos olhar para os tipos de ondas. As variáveis físicas são as mesmas das ondas sonoras, as mesmas das ondas mecânicas. Agora vamos ver as características, os tipos das ondas eletromagnéticas. Tá? Essa imagem aqui, a gente vai ficar nela 10 minutos, olhando com bastante cuidado. Bom, o que é o gráfico principal? São essas duas linhas aqui de baixo, ó. Comprimento de onda e frequência. Essas são as duas linhas principais. Vamos olhar para frequência, primeiro, que é a linha mais de baixo possível. A frequência está aumentando para a esquerda. Então vamos começar aqui da direita, ó. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 de frequência, frequência é medida em Hertz, então 100 significa o quê? 100 Hz de frequência ou 100 oscilações por segundo. Tá? Lembra aqui que frequência, oscilações por segundo. Então, começando aqui no cantinho, 10 ao quadrado, 100 Hz, que são 100 oscilações por segundo. Ou seja, eu pegar uma antena dessa aqui e fazer o elétron vibrar 100 vezes por segundo. Se eu faço ele vibrar 100 vezes por segundo, eu vou estar produzindo uma onda eletromagnética dessas aqui, de 100 Hz. São ondas com frequência extremamente baixa. Lembrem que elétrons, prótons, cargas, assim, são muito pequenininhas. Então, se vibrar menos do que 100 vezes, 1000 vezes por segundo,
são tão pequenininhas que não geram efeito nenhum em grande escala. Tá? Então tem que ir aumentando a frequência. 10 ao cubo, que é 1 kHz ou 1000 Hz. Eu ainda tenho frequência muito baixa, não consigo produzir sinal, produzir comunicação com ela. Mas quando eu vou aumentando a frequência, 10.000 Hz, que é 10 a quarta, 100.000 Hz, que é 10 a quinta, ou 1 milhão de Hz, que é 10 a sexta, 1 MHz, aí eu já estou nas faixas que eu consigo produzir ondas e captar ondas. Que foi o que o Hertz fez lá no final do século XIX. E aí você tem as ondas de rádio. Tá? Então, se vocês pegarem as ondas de rádio AM, vai estar tudo na faixa de 100 kHz ou 10 a quinta, né? Ou 1 MHz, enfim, perto ali de 1 milhão de Hz, que são as ondas longas e médias. Se eu aumento a frequência aqui para 10 a sétima ou 10 a oitava, eu já estou com 100 MHz. 10 a oitava, né, são 100 vezes 1 milhão, 100 vezes megahertz. Aí eu já tenho as estações, por exemplo, de FM e de televisão, né? Se você pegar os canais de TV e as rádios FM, a 89, por exemplo, Rádio Rock, 89,1 no rádio, né? Significa que a frequência da antena dela lá na geradora, as cargas estão vibrando a 89 milhões de vezes por segundo, 89 MHz, que está aqui na faixa do 10 a oitava, do VHF. Tá? As outras ondas das outras rádios estão todas nessa faixa também. Se eu vou aumentando mais a frequência, lembra que frequência está aumentando para a esquerda, né? Se eu vou aumentando mais a frequência, eu chego nos gigahertz, tá? Então, 1 bilhão de oscilações por segundo das cargas, e aí já tem a comunicação praticamente de celular, Wi-Fi, Bluetooth, tudo já ficou para trás, aqui ficou na faixa do UHF, tá? VHF e UHF. Até preciso dar uma olhada como é que está a frequência do 5G, estou por fora. O pessoal de redes que deve manjar e deve saber qual a frequência que está agora a comunicação 5G, por exemplo. Agora aqui que começa a ficar mais interessante. Se eu chego em 10 a décima Hz ou 10 a décima primeira Hz, eu tenho a faixa das micro-ondas e dos radares. Então, por exemplo, o forno de micro-ondas que a gente usa para esquentar a marmita. Vocês estão com saudade de esquentar a marmita no campus? Enfim, forno de micro-ondas, por exemplo, o que ele faz? Ele gera oscilações com essa faixa de frequência aqui, 10 a décima, 10 a décima primeira, e essa faixa de frequência faz oscilarem as moléculas de água. Então você tem uma ressonância, a gente vai falar sobre ressonância na próxima aula, mas você tem uma onda eletromagnética que é sentida pelas moléculas de água. Então, voltando aqui, é como se aqui fosse o forno micro-ondas, o gerador, e aqui as moléculas de água dos alimentos. Então, conforme o forno produz ondas naquela faixa de frequência de micro-ondas, é justamente a faixa de frequência que as moléculas de água sentem e começam a vibrar mais e se aquecer. Aqui também estão as ondas de infravermelho, 10 a 12, 10 a 13, 10 a 14 Hz, tá? Que são as ondas que a gente chama de calor, ondas de calor. São as ondas que têm uma vibração tal, de uma frequência tal, que faz com que vibrem as moléculas, por exemplo, do nosso corpo, e a gente se aqueça. Então, o Sol emite muitas ondas infravermelho, que é o que a gente chama de calor, né? Então, se a gente fica exposto ao Sol, a gente está recebendo essas ondas de infravermelho, que a gente não enxerga, o nosso olho não consegue detectar, mas várias moléculas do nosso corpo entram em ressonância e começam a vibrar mais quando sentem essas ondas, e aí a gente se aquece, né? Chega aqui esse momento mais bonito da aula, aqui, colorido, que é quando tem a faixa de frequências que o nosso olho consegue captar. Tá? Então aqui de 10 a 14 até 10 a 15, nesse pedacinho aqui, tem o espectro eletromagnético que é visível a nós, né, que o nosso olho consegue sentir. Então aqui com uma frequência de mais ou menos 1,5 vezes 10 a 14, chega na faixa do vermelho, e aí conforme vai aumentando a frequência, vai indo para o laranja, para o amarelo, para o verde, para o azul, para o violeta, até o limite que o nosso olho consegue enxergar.
Lembrando que esses limites variam também de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que não enxerga essa faixa do vermelho aqui, ou essa faixa do violeta aqui, enfim. Ou enxerga diferente, né? Cada olho enxerga cores diferentes no mundo, né? Acima do violeta, a gente vai ter o ultravioleta. Então, ó, infravermelho porque é abaixo do vermelho, e ultravioleta porque é acima do violeta. Aí você tem ultravioleta A, B, C, enfim, que são ondas também. O Sol produz bastante, e outras estrelas também, enfim. São ondas com uma frequência já de 10 a 15 Hz, 1 petahertz, e essas ondas interagem com partículas bem menores do que as moléculas de calor ou da retina, né? No olho, no fundo dos nossos olhos. E essas partículas menores podem ser, por exemplo, os cadeias de DNA. Então essas ondas de ultravioleta, elas têm um tamanho já tão pequenininho. Aliás, vamos fazer uma pausa aqui. Vamos olhar para o comprimento, que agora é importante. A frequência está aumentando para a esquerda. Então a gente saiu aqui de 100 Hz, foi até 10 a 15 agora, né? E o comprimento? Bom, se a frequência é baixa, o comprimento das ondas é bem longo, tá? Lembrando aqui, ó, se a frequência é baixa, eu vou reduzir a frequência. Reduzir a frequência, o comprimento... Opa, eu zerei, na verdade. Se eu reduzo a frequência, o comprimento das ondas... Vou aumentar um pouquinho, senão fica lerdo demais aqui. Mas ó, se eu reduzo a frequência, o comprimento da onda vai ser bem grande, porque a velocidade é constante. Isso é o importante. Se eu aumento a frequência... Opa, aumenta aqui. Aí o comprimento da onda começa a diminuir. E se eu aumento mais ainda a frequência, aí o comprimento da onda fica menorzinho, né? Dá para fazer umas 3 ondas aqui, ó, nesse espaço. Enfim, então quando a frequência aqui é baixa, o comprimento é muito grande. Conforme eu vou aumentando a frequência, o comprimento vai diminuindo, ó. As ondas de AM, por exemplo, têm tamanho de 1 km. As ondas já de FM, de celular, têm tamanho de 1 metro. As micro-ondas têm tamanho de centímetros, milímetros. Né? São micro-ondas, porque está indo para os micrômetros aqui. Quando chega no infravermelho, as ondas já estão no micrômetros, e as ondas visíveis aqui têm esses comprimentos, ó, 700 nanômetros até 400 nanômetros. Tá? Esse é o comprimento das ondas que interagem com a nossa retina, no fundo dos nossos olhos, e a gente consegue enxergar o mundo. Né? A partir de 400 nanômetros, fica tão pequenininha a onda que a retina já não consegue mais sentir, mas partículas menores conseguem. E isso pode ter conflitos. Por exemplo, pode ter uma interação com uma molécula de DNA e alterar essa molécula e gerar uma célula defeituosa que se reproduz e virar um tumor, um câncer, enfim. Tá? Então aqui o ultravioleta são ondas que podem interferir nas estruturas moleculares, porque tem um comprimento muito pequeno de nanômetros, angstrom, picômetro. Depois, se você aumenta a frequência mais ainda, aumenta a energia aqui, 10 a 18, 10 a 19 Hz, aí você chega nos raios X, os raios do exame mesmo que a gente faz, tá? Tem um comprimento muito pequenininho, podem causar problemas sérios nas moléculas também de quem recebe raio-x, por isso que a gente só pode fazer de vez em quando, enfim, tem uma série de restrições. Se você aumenta mais a frequência, tem os raios gama, comprimentos de picômetros, e se você aumenta mais a frequência ainda, os raios cósmicos gerados em fusões estelares, enfim, com um comprimento de onda minúsculo aqui de femtometros. Tá? Tudo bem? Então, esse espectro aqui das ondas, a gente vai precisar entender bem. Tá? As ondas de baixa frequência, as ondas de alta frequência, as ondas de grande comprimento e as ondas de pequeno comprimento. Essas ondas aqui, a partir do ultravioleta até os raios cósmicos, elas têm um comprimento tão pequenininho que podem interferir nas ligações elétricas, destruir cadeias de DNA, cadeias de proteína, alterar ligações moleculares e gerar tumores, por exemplo. Tá? Abaixo do visível, não. Tá? O visível, a parte do violeta aqui para baixo,
são ondas que a gente fala que são ondas não ionizantes, que não ionizam, não interferem nas ligações elétricas, tá? Porque elas são maiores, tá? Elas interferem em músculos, em coisas maiores, tá? Enfim, tem até agora uma palhaçada que estão falando de termômetro para medir infravermelho, né? E tem gente falando que não pode medir na testa porque emite uma onda infravermelha. Meu Deus, é tanto absurdo assim, dá vergonha. Mas enfim, gente que não conhece de física, não sabe como funciona o termômetro, aí fala um monte de groselha. E quem entende tem que dar risada, né? Porque vai fazer o quê? Enfim, tá? Depois a gente fala sobre termômetros também de infravermelho, como funcionam, dá pra gente brincar um pouco com isso. Certo? Prestem bastante atenção nessa figura, tá? Eu vou deixar os slides lá, mas tentem entendê-la perfeitamente. Uma coisa bonita que eu gosto de comentar é que nosso olho enxerga, em geral, aqui de 700 nanômetros até 400 nanômetros, tá? De comprimento de onda. E olha quantas ondas que a gente não enxerga, né? Imagina quão colorido poderia ser o mundo. Na verdade ele é, né? A gente que não enxerga, né? Outros animais enxergam um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, enfim. Mas olha só que legal, quantas milhões de cores que a gente desconhece, que a gente não tem a menor ideia do que poderia ser, a gente poderia enxergar, né? Coisa bonita, né? Como a diversidade é bonita e como a gente é limitado, né? A gente só enxerga um pouquinho dessas ondas, né? Mas tá bom, faz parte aí da vida ser limitado, né? A gente nasce, uma hora morre também. A gente tem limite de tempo, de espaço, etc. Bom, aqui uma outra representação da mesma coisa, tá? Só para talvez facilita olhar duas vezes para coisas diferentes, enfim. Então depois vocês podem olhar aqui, mas é o mesmo gráfico. Certo? Olha, lembrando, tem exercícios para estudo. Eu deixei lá 4 exercícios para estudo, que vocês podem fazer quantas vezes quiserem, enfim, não tem nota nem nada. E 4 exercícios valendo nota, atividade da semana. Tá? Então, acompanhem lá. Boa semana para todo mundo aí. Até semana que vem.